Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí com muito assunto importante, pertinente, polêmico para a gente abordar. Vamos trazer novidades aí sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o Vasco aí caindo mais uma posição após os resultados de ontem, né? O Vasco agora é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Vamos também, obviamente, falar bastante sobre a partida, sobre o clássico dessa segunda-feira contra o Flamengo, né? A oportunidade do Vasco aí conseguir uma vitória e sair da zona de rebaixamento, conseguir dar uma respirada aí, né, para os próximos jogos que a gente vai ter pela frente. E também vamos trazer novidades sobre uma grana que pode estar entrando no Vasco aí antes da próxima janela de transferências aí referente à próxima liga de futebol, né? O Vasco parece que está mudando de lado. Vou explicar direitinho o que isso significa e, obviamente, também vamos trazer novidades sobre mercado da bola, né? Transferências aí que o Vasco segue tentando, negociando aí, que podem pintar já a partir desse mês de julho. Então eu já convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho bem grande, escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família. E não esqueça também de deixar aquele joinha, né, deixar aquele like no nosso vídeo e ativar o sininho das notificações, que é um botão bem pequenininho que também fica lá embaixo, para você sempre receber um aviso, um recado no seu celular assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Beleza? Combinado? E antes de terminar o vídeo, antes de começar o vídeo, peço perdão, queria deixar um recado aqui da nossa parceira do canal, a OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo inteiro, né? Você tem notícia, informação, estatística, jogos em tempo real, jogos com imagens, gols, melhores momentos e o melhor de tudo, de graça, absolutamente gratuito. Não tem que pagar nada para você ter esse aplicativo no seu celular. Então, quem quiser fazer o download, corre aqui, ó, no primeiro link na descrição do vídeo, clica lá, instala que você não vai se arrepender. Beleza? Combinado? Então bora começar o vídeo com notícia não muito boa, né? Infelizmente ontem o América Mineiro, né, acabou vencendo o Corinthians. Os dois ali estão na briga, né? O Corinthians, o América Mineiro, o Corinthians que até a rodada passada estava na zona de rebaixamento, acabou vencendo, saiu da zona, mas ontem o América Mineiro venceu o Corinthians, né? Voltou a empurrar o Corinthians ali para baixo, e quem acabou se dando mal com isso foi o Vasco, né, que estava na 17ª, estava na 18ª e caiu para a 19ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Ou seja, nesse momento nós somos os vice-lanternas. Pois é, quem diria, né, que isso ia acontecer, tanta coisa que foi prometida ali pelo Paulo Brax, pelo Luiz Melo, enfim, pela 777, não era o que a gente esperava nesse início de competição. A gente esperava um Vasco ali pelo menos no meio de tabela, né, mais longe de estar brigando ali na zona de rebaixamento. Mas enfim, uma vitória amanhã contra o Flamengo, né, uma vitória aí contra o nosso arquirrival, pode nos trazer uma certa tranquilidade, né? O Vasco que pularia de 6 para 9 pontos, até poderia sair da zona de rebaixamento, né? Não ficaria muito confortável, obviamente, mas traria um senso ali de autoestima de crescendo, né? O Vasco aí poderia embalar uma sequência positiva, né? Lembrando que nos próximos 6 jogos, 5 partidas serão no Rio de Janeiro, né? Algumas em São Januário, outras no Maracanã. Então o Vasco tem que tirar proveito aí dessa sequência, jogando em casa, jogando no Rio, né? Com a presença da torcida, e nada melhor do que vencer o arquirrival, né? Vencer o Flamengo com certeza mudaria o clima dentro do clube, né? Mudaria o clima da torcida, do elenco, da comissão técnica. Então é torcer para que na segunda-feira o Barbieri acerte a mão na equipe, né? Ele que deve mudar o esquema tático, deve entrar ali num esquema de 4-4-2, voltando para um feijão com arroz, futebol mais tradicional, com 2 volantes, 2 meias ou 3 volantes, 1 meia, 2 atacantes, né? E teremos mudanças no time titular, né? O Puma Rodrigues volta à lateral direita na vaga do Paulo Henrique. No meio de campo a gente deve perder o Cauã Barros, né? Ele acabou sentindo um desconforto muscular e é dúvida para a partida. Ainda não temos certeza se ele vai ou não para o jogo. Caso ele não possa atuar, o Barbieri tem 2 opções: pode entrar com o Rodrigo de primeiro volante e adiantar o Jair, ou pode colocar o Carabarral ali ao lado do Matias Galarza. E o outro homem de meio de campo será o Figueiredo, que ganha, o Alex Teixeira, que ganha a vaga do Figueiredo, né? E o Vasco aí atuando, como eu falei, com 4 atletas no meio de campo. Então a provável escalação, o provável time para encarar o Flamengo deve ser Léo Jardim no gol, nas laterais Lucas Piton e o Puma Rodrigues, dupla de zaga com o Léo e o Capasso, meio de campo com Jair, Galarza,
Carabarral e o Alex Teixeira, e lá na frente a gente deve ter Pedro Raul e o Gabriel Peck ali, né, jogando mais com movimentação, né, o Gabriel Peck podendo cair pelos dois lados, dando assistências para o Pedro Raul. Minha expectativa é de um bom jogo, clássico, irmão, não tem favorito, clássico aí mesmo quando o Vasco tinha times mais fortes, o Flamengo às vezes ganhava e vice-versa, às vezes acontecia também, né, o Flamengo com times mais fortes, o Vasco vai lá e consegue vitórias, então acho que tem tudo para ser uma boa partida, o Flamengo vem crescendo na competição, o Vasco vem numa queda, mas enfim, é torcer pro Vasco vencer, conseguir aí um bom jogo, né, conseguir uma boa apresentação, né, para convencer pro torcedor que as coisas estão melhorando, e em caso de derrota, né, em caso aí de uma péssima atuação novamente da equipe, a tendência é que a pressão e a cobrança sobre o Maurício Barbieri aumentem ainda mais e quem sabe ele possa até deixar o clube, né, deixar o comando técnico da equipe. Mas é torcer para isso não acontecer, torcer pro Vascão ganhar, conseguir uma grande vitória, e lembrando a vocês, né, que a 1xBet tá pagando aí quase R$7 na vitória do Vasco. E além disso, eles ainda estão sorteando 5 camisas oficiais do Vasco no final do mês de junho. E se a gente conseguir bater a meta de 500 depósitos lá, usando o código promocional Mário Vasco, eles vão sortear um agasalho desse aqui também, né? Um corta-vento aí para você vascaíno que quiser se cadastrar. Corre no primeiro comentário fixado, clica lá no link da 1xBet, lembrando que eles dobram o valor do seu primeiro depósito se você utilizar o código promocional Mário Vasco. Então quem quiser se cadastrar, o depósito mínimo é de apenas R$1 para você participar dos sorteios e obviamente também poder apostar em qualquer partida. Não precisa ser no Vasco Flamengo, pode ser em qualquer jogo de Campeonato Brasileiro, Champions League ou onde você quiser. Beleza? Vamos agora mudar de assunto e vamos falar sobre a nova Liga, né, Brasileira de Futebol, que deve sair do papel aí provavelmente no ano de 2025, né? Lembrando que o Vasco, ele desde lá de trás, há 2 anos atrás, tinha assinado um compromisso com a Libra, né? A Libra que é liderada por Corinthians e pelo Flamengo, né? Mas ontem tivemos a informação que Vasco, Botafogo e Cruzeiro romperam com a Libra, né? Não estariam satisfeitos com a exigências feitas aí pelo Flamengo e pelo Corinthians, né? E por esse motivo, os 3 clubes ali decidiram abandonar o barco da Libra e pular, né, para o outro lado, que é a Liga Futebol Forte. E com essa mudança, provavelmente o Vasco vai ganhar um adiantamento de cerca de 44 milhões de reais, né? Essa grana que vai estar entrando agora nos cofres do clube antes da janela de transferências do meio do ano. Então, com essa grana, espero eu que o Vasco possa reforçar ainda mais o nível, né, dos jogadores que a gente vai estar trazendo aí nessa janela de meio de temporada. Então, ainda não tivemos um anúncio oficial, né? Ainda não tivemos aí o Vasco dando essa declaração de forma oficial, mas tudo nos leva a crer, né, que com o rompimento com a Libra, o Vasco vá para o outro lado, né, onde é uma liga que tem mais clubes, provavelmente Palmeiras também vai se juntar por lá, né, como eu falei, Cruzeiro, Botafogo, que também são SAFs, já aí encabeçando também junto com o Vasco, né, essa transferência de um lado para o outro. E vou falar para vocês, fico contente, né, o Vasco tá do lado de Corinthians, tá do lado de Flamengo, não tava me cheirando bem, não achava isso bom, né, acho que o Vasco tem que estar sempre se opondo ao Corinthians e ao Flamengo, né, e principalmente porque os dois clubes queriam ter aí privilégios absurdos, né, do lado de lá. Então eu acho que está mais que certo nesse momento e seguir o caminho natural das coisas e aí se opor a essas brincadeiras de mau gosto que o Corinthians e o Flamengo estavam querendo fazer. Mas enfim, mudando de assunto aqui de novo, vamos falar de mercado da bola, né? Ontem o empresário aí do Vieto e o empresário do Luiz Gustavo, 2 jogadores que atuam lá no mundo árabe, se posicionaram, né? Esses 2 atletas tiveram os nomes deles ali, enfim, ventilados, especulados no Vasco, mas os empresários confirmaram que no primeiro momento os 2 jogadores não têm interesse de voltar ao futebol, de vir ao futebol brasileiro, né? O Luiz Gustavo, que é brasileiro, já jogou por aqui, o Vieto, que nunca atuou no futebol brasileiro, né? A tendência é que os 2 aí ou sigam lá nos Emirados Árabes ou possam estar indo jogar, né, em algum time da segunda escalão lá do futebol europeu. Então, informação importante, né, porque foram jogadores que foram especulados no Vasco. Agora vamos falar de negociações, né, jogadores que o Vasco realmente está buscando. Ontem a gente trouxe para vocês aqui no vídeo da tarde, com exclusividade, que o Vasco está monitorando a situação do atacante Soteldo, né, jogador do Santos. Parece que o Santos e o Tigres no México, né, que é o clube que detém os poderes financeiros do Soteldo, não estão aí conseguindo negociar a transferência dele
em definitiva para o Santos, e com isso o Vasco aí segue monitorando, né? O Vasco está de olho, caso realmente o Santos não exerça ali o poder de compra, né? Não chegue ali e deposite a grana que está sendo pedida pelo Tigres, o Vasco pode sim dar uma rasteira, né? Atravessar essa negociação para trazer o jogador aí nessa janela de meio de ano, e muito me agrada, tá? Um jogador que hoje no futebol brasileiro seria titular em grande parte aí dos clubes da primeira divisão. Acho que é um atleta pronto para chegar, vestir a camisa e ser titular do Vasco. Além do Soteldo, o Vasco também segue negociando, né? Segue em conversas com Savarino, jogador que jogou muito tempo no Atlético Mineiro, atualmente atua nos Estados Unidos, lá no Salt Lake, né? Então um jogador que também chegaria sem dúvida nenhuma para elevar o nível técnico do Vasco, um atleta que já conhece o futebol brasileiro. Me agrada muito também esse jogador, né? Vasco e Fortaleza estariam aí negociando com o jogador. Além do Savarino, o Vasco também segue ali brigando com o Palmeiras pela contratação do camisa 10, Matheus Pereira, né? Esse aí, irmão, esse eu vou falar pra vocês. Se chega hoje no futebol brasileiro, seria sem dúvida nenhum top 3 camisa 10 aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Craque de bola, baita jogador, ainda é jovem, né? Tem 27 anos, sem dúvida nenhuma, chegaria aí para elevar absurdamente o nível técnico do elenco vascaíno. E para fechar aqui as negociações, o Vasco também está ainda analisando o nome do atacante Tomás Molina, né, um jogador argentino que atua no futebol mexicano, né, ele foi oferecido ao Vasco, e nesse momento a comissão técnica, treinador e também o scout da 777 estão fazendo uma análise, né, estão ali olhando os números, olhando ali se o jogador se encaixaria no perfil de jogo do Barbieri ou no perfil de jogo do Vasco, para aí sim, quem sabe, abrir uma negociação pelo atacante Tomás Molina. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, queria mais uma vez pedir para você que não está inscrito no canal, se inscrever ali embaixo, naquele botão vermelho. Não esqueça de deixar aquele joinha, né, de deixar aquele like no nosso vídeo, e peço também para a galera compartilhar, né, nos grupos de WhatsApp, Facebook, onde você puder, para ajudar no nosso crescimento e na nossa divulgação. Beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!